ministro da Fazenda que mais tempo ficou no cargo no país, entre 2006 e 2015, nos tempos áureos da economia brasileira, período de maior progresso do país, Guido Mantega deu uma importantíssima entrevista a uma revista conservadora, arquiconservadora, na verdade, a revista Veja, e deixou claro: Lula não tem um posto Ipiranga. O posto Ipiranga é Lula. Essa entrevista está em destaque na edição desta sexta-feira do portal Brasil 247. Eu sou Mauro Lopes, este é mais um Boletim 247. Guido Mantega foi, de fato, o mais longevo ministro da Economia da história do país, de 2006 a 2015, mas antes de ser ministro da Economia, ele compôs o governo Lula desde seu início. Logo em 2003, assumiu o Ministério do Planejamento. Depois foi presidente do BNDES até ser guindado à posição de ministro da Fazenda. A presença de Guido Mantega na economia brasileira, no seu auge, durante os governos do PT, é incontrastável. E isso fez dele objeto do ódio, de uma campanha de perseguição e ódio do lavajatismo e da extrema-direita brasileira, o que o levou a situações como de ter sido preso, depois foi solto, mas de ter sido preso quando estava no Hospital Einstein acompanhando sua mulher em tratamento de câncer. Ela veio a falecer depois. Guido Mantega não deverá voltar ao governo, não se espera que ele volte ao governo, mas nessa entrevista indicou quem são os nomes-chave que aconselham Lula em economia nesse momento. Um deles será ministro da Fazenda ou da Economia, não dá para saber, mas é importante olhar para esses nomes. São eles: Aloysio Mercadante, aqui do círculo de comentaristas da Pós-TV 247, e membro do Conselho Editorial do Brasil 247, Ricardo Carneiro, Guilherme Melo e Nelson Barbosa. São esses quatro os economistas que, segundo Mantega, mais têm diálogo, interlocução com Lula sobre o tema da economia. A declaração dele é muito forte, porque marca uma diferença dramática desde o início em relação ao governo Bolsonaro. Vou repetir: Lula não tem um posto Ipiranga. O posto Ipiranga é Lula. Disse Mantega ainda: o Bolsonaro não sabe de nada, não entende nada. E o posto Ipiranga, o ministro Paulo Guedes, sabe menos de economia ainda. O Lula entende muito de economia. Ele já vivenciou tudo. Jamais iria deixar de se dedicar a assuntos da economia para, por exemplo, fazer uma motociata ou passear de jet ski. Mantega deu algumas indicações sobre o que será a política econômica do governo Lula e deixou claro: o mercado não precisa temer a volta de Lula. Ele disse assim: eu não vejo razão para o mercado temer o Lula. Quando o Mantega fala de mercado, está falando, né, do que nós chamamos também de Faria Limers, da Faria Lima. Diz ele, continua Mantega: nós fizemos muito por eles, pelo mercado. O Lula foi sábio porque conseguiu formar um consenso social em que todos se favoreceram. Agora, para que isso volte a acontecer, continua o ex-ministro da Economia, a economia tem de crescer. Não se pode dividir a miséria, mas gerar riqueza e distribuí-la. Para Guido Mantega, a aliança com o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, reforça o caráter equilibrado de Lula. Diz ele: é uma sinalização para o centro. Sobre reformas, ele diz que o PT apoia reformas, o PT quer reformas, mas não como, por exemplo, a reforma trabalhista atual. Não se pode precarizar o trabalho simplesmente, diz Mantega, e continua: a reforma trabalhista não acrescentou nada ao emprego. Ele anunciou também que o PT fará uma reforma tributária, disse Mantega. Nós queremos fazer uma reforma tributária porque temos o perfeito conhecimento de que a nossa estrutura tributária é complexa, que o ICMS, PIS e COFINS são péssimos tributos. O governo Lula fez muitas reformas. Reformou, por exemplo, as regras de aposentadoria do serviço público,
Mas, diz ele, o que queremos é uma reforma que mexa com a tributação sobre lucro e patrimônio, porque o Brasil é um dos países que menos tributa patrimônio. Há desequilíbrio. Lula tem sinalizado isso nas entrevistas, não é? Ele tem dito que no governo dele os pobres irão para dentro do orçamento e os ricos para dentro do imposto de renda. Finalmente, Manteiga disse ser favorável, sim, a uma âncora fiscal. Ele complementou. E nós temos uma âncora fiscal, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Outra coisa, disse ele, é o teto de gastos que coloca uma camisa de força no Estado. Não ajuda em nada o país. Portanto, está aí. Leia no portal Brasil 247 os detalhes da conversa de Guido Mantega com jornalistas da revista Veja, no qual talvez tenha sido a entrevista mais esclarecedora a apontar os rumos da economia no próximo governo Lula, o terceiro governo Lula, se vencer a eleição, como as pesquisas indicam. Como eu disse, sou Mauro Lopes, este é mais um Boletim 247, você pode apoiar a Pós TV 247 e o portal Brasil 247, tornando-se um assinante, tornando-se um membro do nosso canal no YouTube, fazendo doações por Pix, está todos os detalhes, todas as formas de apoio estão em brasil247.com/apoio. Além disso, claro, você pode se inscrever, se não é ainda inscrita ou inscrito na Pós TV 247, pode se inscrever, inscreva-se já e sempre, sempre dê like nos programas da Pós TV 247. Isso amplia a repercussão e ajuda a espalhar a boa nova pela internet. Até o próximo boletim.